So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Am I tripping for having a vision? My prediction, I'ma be on top of the world. Boa tarde a todos. Especial cumprimento e agradecimento à presença da senhora Gillian McCloskey, nossa lecturer of this morning here. Thank you for coming. Naturalmente, a casa está cheia de pessoas e amigos da Souza Cruz, amigos nossos e amigos da causa da liberdade. Eu não vou ter condições, como disse o Júlio, de fazer uma menção particularizada. Mas eu gostaria de enunciar pessoas que têm se destacado a partir do Rio Grande do Sul para fora e levar os ideais do IEE, da sua forma, da sua contundência, com a sua palavra importante. Gostaria de nominar, agradecer e reconhecer o trabalho do Dr. Jorge Guergal e Roqueta e Cláudio Gastal à frente do Movimento Brasil Competitivo, e a protagonista maior, junto com a Eliana Azevedo, a Eliana está aqui conosco, mas a Karen Descuri, que tem feito um trabalho muito grande de levar o Rio Grande do Sul para fora dos nossos 4 costados aqui da geografia rio-grandense. Eu peço a gentileza, se puderem se juntar comigo, um aplauso a eles todos. E já passa a metade do meu discurso com esse aplauso, esse reconhecimento, então me encaminho para o final, dizer que é um orgulho, um prazer para a Souza Cruz, e eu tenho particular emoção, estou há 28 anos fora dessa cidade, mas meu coração, naturalmente, ainda continua aqui, com a tristeza de não torcer para o Grêmio recentemente, Dr. Jorge, né? E continuar firme e forte com o Internacional. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que aos 115 anos que completamos agora, em 25 de abril, nós continuarmos entrincheirados, amando esse Rio Grande, produzindo e gerando riqueza aqui, para nós é um motivo de orgulho. E é um motivo de orgulho nós termos criado, ao longo desses 115 anos, um sistema integrado de produção de tabaco, na terra do nosso querido amigo Marcelo Rex, Santa Cruz do Sul, onde nós lá então temos a concentração dos nossos investimentos. O Rio Grande do Sul hoje é o maior exportador mundial de tabaco e o segundo maior produtor de tabaco do mundo. O nosso motivo de orgulho é que isso acontece dentro de um arcabouço de liberdade. A liberdade que traz consigo, tão propugnado na sua 31ª edição do Fórum da Liberdade, a responsabilidade não só pela geração de riqueza, o que em si só já denotaria uma responsabilidade importante, mas acima de tudo, a responsabilidade que a liberdade nos dá em gerar riqueza para aqueles que estão conosco, o pequeno produtor rural, os nossos varejistas e aqueles que trabalham incessantemente conosco, principalmente os nossos colaboradores. Essa mensagem que eu termino dizendo o seguinte: um Brasil com a cefalia de liderança, um Brasil com a cefalia de bons princípios da moral e da cívica, demanda de todos nós, mais que propugnarmos nesta edição, os ideais da liberdade. Mas eu colocaria ao lado, sim, na mesma dimensão, a responsabilidade que temos que ter com o uso que fazemos dessa liberdade. Existe ainda nesse país pobre, com alto grau de corrupção, uma tristeza que invade a todos nós, principalmente para mim que hoje vivo no Rio de Janeiro, uma responsabilidade em levar a riqueza na sua plenitude, a riqueza da inserção social, a riqueza do protagonismo econômico, e que haja um alinhamento, que reduzamos a assimetria que existe hoje, abissal no povo brasileiro. Cumprimento a todos aqueles que têm feito um trabalho nesse sentido, de trazer a ordem para o centro das relações do dia a dia. Independente do que tenha acontecido nos últimos dias, a gente tem que continuar direto e reto, de forma irretocável e radical nos princípios que trazem nós todos uma sociedade correta,
acima da sociedade democrática de direito, uma responsabilidade inconteste e radical com os nossos atos como seres humanos, como cidadãos. A consequência disso será um IEE sempre melhor. A consequência disso será empresas cada vez melhores. Sejamos intolerantes com qualquer desvio que possa ter. É isso que o Brasil precisa e é isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Fórum da Liberdade, hoje tem o almoço, que é a avant-première do Fórum da Liberdade, hoje aqui no Sheraton Hotel. Tenho a honra e o prazer de receber Fernando Bonfilho, que é da Souza Cruz, e também o presidente do IEE, o Júlio Lampe. Fernando, podemos dizer que é um evento que representa de forma o desenvolvimento, mostra a vanguarda do desenvolvimento, as grandes ideias, os grandes debates aqui no Fórum da Liberdade. Antes de mais nada, um prazer estar aqui com o Júlio, presidente do IEE, prazer estar com você, com sua belíssima audiência. Eu acho que a oportunidade dessa edição, ela não se dá numa sequência numérica, ela é a edição, não somente pela qualidade dos palestrantes, que isso é uma marca do IEE, mas principalmente pelo momento. Essa juventude empreendedora com bons ideais tem um papel importante neste momento de acefalia de liderança no Brasil, de boas ideias, não somente porque é um ano eleitoral, mas porque nós precisamos aproveitar este momento para trazer ao Brasil novas ideias, novas visões e contundentemente avançarmos nessa direção. Eu acho que o IEE tem um papel importantíssimo a cumprir a partir do Rio Grande do Sul para o Brasil, e é uma liberdade como algo extremamente importante, fundamental, eu diria, para uma democracia, para um país que precisa crescer. Liberdade de empreender, liberdade de se expressar, liberdade de imprensa, algo como inerente ao desenvolvimento de uma sociedade. Mas liberdade de mercado acima de tudo, e chamo também atenção que este momento, mais do que evocar, mais do que protagonizar o conceito e a necessidade de uma liberdade incondicional e restrita, o sentido que nós que geramos riqueza, de gerar uma liberdade, propugnarmos pela liberdade com responsabilidade. Ainda temos muita gente que não tem acesso à educação, não tem acesso à geração de riqueza, emprego. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós representamos o Estado. Não somos governo, mas somos o Estado. Temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido, e eu acho que o Fórum traz o debate nesse ano. Ele conjuga uma visão de preceitos, ele conjuga a oportunidade da eleição, e eu acho que nesse sentido o Júlio tem uma oportunidade histórica de não encerrar o seu ciclo como presidente, mas dar o início a uma nova fase do desenvolvimento da liberdade a partir do trabalho belíssimo que o IEE faz aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Júlio, depois dessas palavras do Bonfilho, sobra pouco para nós aqui, mas nós estamos aqui. O que significa a voz da mudança? De fato, não me restou nada a falar agora. Inclusive, tu acabou de entrevistar o presidente do IEE, porque eu acho que ele tomou de mim essas palavras, tá, de tão belas que foram, e eu não teria capacidade de fazer tão bem quanto ele fez. Mas a voz da mudança, ela tem que ser encarada não como apenas voz no sentido liberal, mas como ação e atitude. Como no sentido literal, eu queria dizer, mas como ação e atitude, que é o ponto principal que eu coloco. Qual é a ação e qual é a atitude que a sociedade civil, que já começou a se manifestar lá em 2013, um pouco antes também, vai endereçar para que tenhamos mudanças significativas para a sociedade e mudanças concretas. Essas mudanças, como o IEE sempre preconiza, assim como o Fórum da Liberdade, são alicerçadas em valores, são alicerçadas em princípios que vão estar, mais uma vez, sendo apresentados no Fórum da Liberdade. O Fórum ainda captura um momento muito importante na ação, um momento simbólico, em que a lei está sendo cumprida, um momento que teremos, se avizinha um calendário eleitoral, inclusive, oportunidade na qual a gente vai ter no palco os principais presidenciáveis, assim como o Dr. Sérgio Moro na terça-feira. Então a gente pretende, com esses grandes painéis que nós teremos, endereçar grandes pautas que hoje estão latentes para a sociedade brasileira. Podemos dizer que os últimos 10 anos, pelo momento histórico, pelo momento político, pelo momento econômico que atravessa o país, esse pode dizer que é um fórum trepidante. Eu diria que sim, eu acho que eu não posso falhar com a modéstia nem ser arrogante. Isso é uma história construída em 30 anos de tradição, em que cada fórum tem uma obrigação de superar o anterior, se usando de uma tradição já bem estabelecida. E o que a gente fez foi nada mais do que isso. Claro que a gente está tendo um momento privilegiado de oportunizar e agregar o grande debate que hoje está latente na sociedade civil, e nada mais do que isso nós estamos fazendo. Colocando um 31º Fórum da Liberdade,
em sequência há 30 anos, aqui um pouco discordando do que o Fernando gentilmente colocou. Claro que é um evento marcante e importante, mas ele só é construído em função dos 30 anos predecessores que muito bem fizeram ao Brasil e ao debate público do Rio Grande do Sul. Fernando da Souza Cruz falou sobre nós que geramos riquezas e vou um pouquinho mais além, e geramos tributo. Tributo esse que vai ter um policial a mais na rua, vai ter uma iluminação melhor, infraestrutura, melhorar os portos, segurança, saúde, todos os gargalos da sociedade vêm da geração de riqueza e de tributos. Perfeito, esse é o ponto mesmo, a gente está sempre se perguntando qual é o limite ideal, tem inclusive a curva de Laffer que tenta traçar qual é o limite ideal da gestão pública de tributos, e a gente entende que hoje sim há uma sobrecarga tributária no Brasil, que também é um ponto que a gente pretende endereçar, talvez não com tanta força nesse fórum, porque não é a temática principal, que há necessidade de liberar as pessoas, os empreendedores, para conseguirem gerar mais riqueza e não transferirem tanto poder e tanto dinheiro para os políticos que estão nos comandando. Tanto quanto a sobrecarga sobre as taxas é a sonegação. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do país e ainda alimenta o crime organizado. A sonegação, na verdade, ela é um reflexo da alta carga tributária também. Não dá pra gente falar de uma sem falar de outra. Enquanto nós temos uma carga tributária que é acachapante e ataxante para todas as pessoas que estão tentando empreender, se torna muito mais propenso a que as pessoas busquem, empresários busquem indevidamente, tem que ser esse ponto ser bem colocado, a formas alternativas de buscarem empreenderem. É claro que é óbvio que isso é absolutamente errôneo, não está preconizado nos valores do IE, mas ainda assim isso vem em linha também com essa alta carga tributária que a gente tem hoje no Brasil. Com isso, eu sou obrigado a te agradecer aqui agora a entrevista que está me concedendo, mas eu tenho alguns outros pontos e te agradeço desde já a oportunidade. Obrigado. Continuamos aqui com o Fernando Bonfilho. Fernando, nós estamos aqui conversando sobre gerando riqueza, gerando tributos, mas as pessoas também têm que entender, cada vez que sonegam, cada vez que compram sem nota, cada vez que compram o contrabando, alimenta o crime organizado, mas fundamental. Tu te queixa às vezes que não tem um policial, mas esse foi, tu comprou um contrabando, tu comprou sem nota, isso vai gerar um policial a menos, uma iluminação a menos, segurança. Tu quer melhorar a saúde, mas sem recolher tributos, o governo não consegue melhorar a saúde. Se tu quer melhorar a educação, também não consegue. Então, nós também temos uma parte de culpa muito grande da sociedade, porque alimentamos, às vezes, comprando sem nota, às vezes fazendo vistas grossas para o contrabando. Mesmo com tudo isso, Sérgio, a gente está celebrando este ano, em 25 de abril, 115 anos de Souza Cruz no Brasil e com muito orgulho aqui no Rio Grande do Sul, ao Estado e Porto Alegre, que nos acolheram com muito carinho ao longo desses anos. E essa liberdade que nos permitiu empreender, nos permitiu também, igualmente, sermos precursores no desenvolvimento do Sistema Integrado de Produção de Tabaco, que completa neste ano 100 anos. Poderíamos até fazer muito mais. Essas assimetrias que você fala, que inibem a competição pela competição desleal, com excessos de assimetria tributária, notadamente com países vizinhos que não recolhem tributos, que têm uma assimetria tributária enorme, abissal, Paraguai principalmente, né? E a gente hoje vem discutindo a violência no Brasil, entendendo que a droga e a arma, elas nascem nas favelas, elas nascem nas vilas, não, na realidade ela vem dos países vizinhos. Então é importante que haja uma compreensão e uma atuação contundente no governo nesse sentido, mas como você bem disse, uma atuação consciente de que as pessoas eventualmente participam desse crime comprando esse produto ilegal, aí nas nossas ruas, compram de pessoas por conta do preço sem valorizar o produto nacional. É importante então que todo mundo tenha consciência da sua participação nesse processo, e não adianta a gente olhar e mirar exclusivamente para Brasília e dizer que o lado ruim está lá. Os nossos comportamentos, muitas vezes inadequados, contribuem para esse tipo de aceleração, de sonegação, de maledicência e de afetamento da coletividade. Nós somos seres coletivos, nós somos seres sociais e temos que ter respeito aos nossos pares, aos nossos amigos, familiares e à sociedade como um todo. Um bom fórum da liberdade aqui, porque aqui é o palco das grandes ideias e dos grandes debates. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, e eu acho que esse é um tema que a gente não pode deixar de continuar contundentemente valorizar e bater na sua contrariedade. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de empreender e, acima de tudo, um bom debate, um debate tolerante que possa escutar as partes como preceito fundamental neste fórum e quaisquer outros que nós tivermos no Brasil. That's just how I feel.